Questão sobre quantidade de elementos, né? Número de elementos no conjunto, tá? Eu vou resolver de duas maneiras essa questão aí, né? Então, ó, você tem um conjunto A, né? Esse conjunto A, ele tem 20 elementos, tá? Você tem a interseção de A com B com 12 elementos. Você tem o número de elementos da união também, que é de 60. Aí ele pergunta qual que é o número de elementos do conjunto B, tá bom? Vou deixar isso aqui então anotado aqui do lado, ó. Número de elementos de A é 20, tá? Número de elementos de A interseção B, 12. Número de elementos de A união B é 60. Essa informação ela é importante aí, tá? A pergunta fica então a cargo do número de elementos que nós vamos ter para o conjunto B, beleza? Então, nossa pergunta é representada aqui matematicamente por essa expressão aqui, ó, número de elementos de B, e nós não sabemos, né? Vou chamar aqui, então, primeiro respondendo a questão com diagramas, né, utilizando diagramas, vou chamar esse conjunto da esquerda de A e o conjunto da direita de B, né? Não pode errar nesse momento e vir aqui e escrever, né, que só porque nesse conjunto da esquerda nós temos o A, vem aqui e coloca 20 dessa maneira, né? Por quê? Porque esse espaço que nós temos aqui, que eu coloquei o 20, tá? Ele é somente A. Somente A. Então você tem que tomar cuidado com isso, por quê? Né? Dizer que, vamos supor que A é o conjunto das pessoas que comem pizza. Dizer que eu como pizza não quer dizer que eu não coma outra, né, outro alimento, né, outra comida. É, é diferente de dizer que eu como somente pizza, entende? Então a diferença de colocar esse 20 aí, se nós não tivéssemos o conjunto B, se eu desse, né, se eu apagasse esse conjunto B daí, eu colocaria o 20 em qualquer lugar dentro do A, sem nenhum problema, tá? Então, mas nós temos uma interseção ali, então tem que tomar cuidado na hora de posicionar. Beleza, então como é que eu resolvo isso? Né, por diagrama você tenta buscar sempre, né, a interseção para começar a resolver. E aqui nós já temos ela de cara, né? Já foi dada aí. Você tem 12 elementos dentro dessa interseção, né? Então a interseção ela tá aqui, ó. Ela é o A e B ao mesmo tempo, tá? A e B. Beleza? Poderia estar escrito dessa maneira também no enunciado. Então nós temos 12 elementos aqui dentro. Agora sim, eu posso partir para o número de elementos de A, né? Lembra, então, eu tinha colocado 20, eu vou repetir ele aqui, mas não é só o 20, eu tenho que descontar o 12, tá? Por quê? Porque tem 12 pessoas que, além do conjunto A, pertencem também ao conjunto B. Então, sei lá, além de comer pizza, também come cachorro-quente, tá? Representando aí cachorro-quente como ele é conjunto B, entendeu? Então, na verdade, quem come apenas pizza, né, são 8 pessoas, né, nesse nosso exemplo aí que eu estou citando, tá? Então, esse 8 é que nos interessa aqui, beleza? E aí ele pergunta assim, né, quantos elementos tem o conjunto B? Então, para saber quantos elementos tem o conjunto B, eu preciso saber quem é que está aqui, ó, né, onde eu estou colocando em azul aí, tá? Para saber quem está aí, eu preciso de mais alguma informação, tá certo? Então, por enquanto, como eu não sei, eu vou deixar representado aqui, né, como X. Eu não sei, eu vou deixar como X. E aí eu consigo escrever alguma coisa a respeito disso. Olha, eu sei que o total de elementos, tá? Vou colocar aqui do lado, ó, o total de elementos, ele pode ser dado pela conta do 8 aqui, mais o 12 mais o x, tá? 12 mais x. Ora, mas quem é de fato esse total, né? Essa informação já nos foi dada também, né? Escrita de uma outra maneira. Ela está bem aqui, ó. O número de elementos quando você une os dois conjuntos. Ora, se eu juntar os dois conjuntos e eu estou trabalhando só com eles, então eu vou ter 60 elementos no total, tá? Então, pronto, ó. Montei a minha equação aqui, ó, onde eu posso isolar o x, né? Então aqui igual a 60, beleza?
Então, você tem aqui que 8 mais 12 são 20. 20 mais x igual a 60, tá? E aí você vai ter aqui que o x é igual a 60 menos o 20, portanto, x é igual a 40. Cuidado, existe essa opção para ser marcada aqui, ó, tá? Mas esse x, ele não representa o número de elementos de B. Ele representa o número de elementos, ó, do somente B, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Somente B. Então, na verdade, para nós, né, escrevermos corretamente aí o número de elementos de B, nós vamos ter que somar o 40 com o 12 da interseção aqui, ó. Beleza? Então, agora sim, 52 é o total de elementos para B aí, tá? Resposta letra E. Que esse é o primeiro jeito de enxergar essa questão. Eu vou abordar mais uma maneira de enxergar ela também, beleza? Que é por uma fórmula, né, pessoal? Então, vou colocar aqui, ó. Vou deixar aqui escrito primeiro modo, tá? Primeiro modo é esse. Aqui embaixo, ó, não vou gastar muito espaço. Segundo modo. Então, no segundo modo, né, eu vou usar uma fórmula mesmo. Nós, né, quem está estudando aí esse conteúdo deve estar mais ou menos familiarizado com essa ideia aqui, ó. O número de elementos da união de dois conjuntos, de A união B, é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B, tá? Essa fórmula ela é intuitiva no sentido de que, ora, se eu quero juntar, né, para calcular a quantidade de elementos, né, da união dos dois conjuntos, nada mais natural que eu pegar quantos elementos tem num conjunto, somar com quantos elementos tem em outro conjunto e tomar cuidado para retirar quantos elementos estão repetidos, tá? E aí é onde eu tiro a interseção. Esse 12 aqui em cima, tá? Na interseção ele está repetido, por isso que eu tiro ele dos dois lados, tá bom? Então aqui é substituição, tá? Repara que se nós substituirmos aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, ó. Essas informações já foram dadas, né? Então você tem que o número de elementos aqui do início, ó, o número de elementos de A união B, ele tá aqui em cima já, ó, é 60. Beleza? Então você tem aqui 60, né? É igual. Número de elementos de A também foi dado. Tá lá em cima, ó, 20. Então 20. Beleza? Mais, né, o número de elementos de B, que é o que nós estamos buscando, então eu vou só repetir a expressão, tá bom? Menos o número de elementos da interseção, que também foi dado, 12. Pronto, né? E aí, aqui você vai ter meio que a união dos dois cálculos que nós fizemos anteriormente, né? Desse cálculo para finalizar com o primeiro cálculo que chegamos aqui no 40, tá? Você tem numa expressão só aqui embaixo. Então, para finalizar, ó, nós vamos ter aqui, eu vou deixar o n de B isolado, tá? O número de elementos de B eu vou deixar isolado. E aí, então, todo mundo passa para o outro lado, né? Então, vou ter 60, que já estava do outro lado, tá? Menos 20 mais 12. Se quisesse resolver o 20 com 12 também, daria super certo, né? Então, 60 menos 20, pessoal, 40. 40 mais 12, né? Realmente dá os 52 que deu anteriormente aí, ó. E é isso, um segundo modo de fazer utilizando já a fórmula, tá bom? Até a próxima.